Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a necessidade de se estudar filosofia, para poder ter bases para a nossa ciência, que nós estudamos, seja história, seja biologia, seja matemática, e todos os outros âmbitos que supõem realmente um conhecimento filosófico e, sobretudo, um conhecimento metafísico. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal e também confira os links aí na descrição. Lembro que nós estamos aí no Instagram e você pode nos seguir por lá também. Nós poderíamos pensar, por que vou estudar filosofia, já que a filosofia não me ajuda a ter dinheiro? Confesso que já pensei sobre isso e penso vez ou outra, essas coisas voltam à mente, porque de fato não dá dinheiro, E também parece que não tem utilidade prática, a filosofia. Mas, bom, isso é só uma aparência, porque realmente tem uma utilidade prática, e real, verdadeira, por exemplo, na política. E no nosso caso, no Brasil, nós sabemos disso muito bem. Ou ainda, muitas pessoas perguntariam, por que eu pagaria para poder ficar pensando, sobre a morte da Bezerra, Os filósofos são conhecidos como aqueles que ficam andando por aí, vendo as coisas no alto e ficando igual um doido, Certa vez eu estava num evento, numa festa, e conversávamos sobre, entre amigos, conversávamos um assunto que era um assunto voltado para a arte, e aí, como autor, utilizava a filosofia como instrumento para poder fazer análises artísticas. E aí uma pessoa estava do lado, assim, ouvindo isso e falou: o que vocês estão falando, O que é isso? Que loucura é essa? Então, às vezes ou outra, entre essas questões, Mas, de fato, tem coisas ruins, mas também tem coisas muito boas, o ponto é esse, buscar as verdadeira filosofia, melhor dizendo, a verdadeira filosofia, para que nós possamos ter resultados e não ficar andando aí por nuvens, pensando na morte da Bezerra, algo sem nexo algum. Então, por acaso alguém pensa que a felicidade seria viver esse mundo nas aquisições de riquezas e honras? Será isso que é a felicidade? Não, porque tudo isso vai passar. Quando nós estivermos prestes a morrer, e quando nós morrermos, quando a medida for completada, Deus vai julgar os homens e vai pedir que eles prestem contas, que nós prestemos contas das nossas ações. Porque a vida nos foi dada por Ele. Então, o que teremos nesse momento, senão a nós mesmos e o testemunho da nossa própria consciência. E é justamente isso do que se trata a filosofia, da maneira de bem dispor a alma para conhecer a verdade das coisas. Essa é a verdadeira felicidade. A filosofia tem esse papel muito importante porque ela vai ordenar a nossa alma a considerar retamente as coisas, a ordem natural. E também nós podemos ter acesso aí, vislumbres, os raios de luzes sobre sobre Deus, e as coisas divinas. Claro que não é o objetivo da filosofia, é conhecer Deus nele mesmo, mas aí nós podemos conhecer a natureza divina ainda assim, de modo certo e verdadeiro, assim como seus atributos e suas ações, a providência e tudo mais. Então a filosofia nos leva realmente para o fim último, que é a felicidade do homem. Mesmo de modo natural, nós podemos conhecer a Deus e realmente isso é o fim último do homem, aquilo pelo qual o homem almeja, anseia, constantemente. Então, por isso que a filosofia de Santo Tomás de Aquino ela é extremamente importante. Por quê? Porque a filosofia ela é matéria conexa à fé. Foi isso que determinou o Papa São Pio X e, salvo engano, posteriormente, Bento XV, que trata essas questões. Ela deve justamente tratar dessas coisas que são verdadeiras, da verdade das coisas, e à medida que essas verdades participam de algum modo, em conexão, melhor, são conexas à fé, é extremamente importante que nós detenhamos a nossa atenção para o estudo da filosofia e da boa filosofia, ou seja, da filosofia tomista. Ela deve dispor a alma para a verdade, nunca o contrário. Por isso que nós devemos seguir
uma boa filosofia, né? Não qualquer filosofia, mas a filosofia tomista, né? Então, quando se diz que São Tomás de Aquino é o doutor comum, né? Há um duplo aspecto aqui, né? Porque, primeiramente e sobretudo, ele é doutor comum quanto à sabedoria sobrenatural, mas também é doutor comum quanto à sabedoria natural. Então, fugir disso é desviar o caminho da verdade, portanto, é fugir da própria felicidade do homem, que é a contemplação de Deus no céu. Realmente muito importante o conhecimento da filosofia tomista, né? Ela é necessária para que nós possamos ter o conhecimento da verdade das coisas, tal qual realmente as coisas são, sem nenhuma invenção, sem nenhuma ilusão sobre as coisas. Então, por isso que, pensando nessas questões, eu montei o curso Introdução Geral à Filosofia, né, para que vocês possam ter um acesso, né, a essas coisas, um curso que dura aí 1 ano, né, e vocês podem conferir o link na descrição, todo o cronograma, tem tudo lá bem certinho. Vocês podem se inscrever e ficar por dentro lá do curso para poder aprofundar essas coisas e realmente ter um melhor conhecimento dessas questões, né? Realmente nos ajuda a amar mais a Deus, né? Contemplando a própria criação, conhecendo a criação. Um ponto importante, né? Voltando aqui para o vídeo, é que se nós pegarmos, né, um cavalo valioso, magnificamente adornado, né, no hipismo, se nós elogiamos, né, esse cavalo, nós estamos elogiando o bom estado que ele está, né? Não estamos elogiando simplesmente a veste dele, mas o bom estado. Assim também acontece com o corpo, né? Um corpo, quando nós elogiamos um corpo, né, que aquele corpo está bem, né, é saudável, estamos elogiando a boa disposição que ele tem, né? Ora, assim também é com a alma, né? Se nós temos uma alma, né, bem educada, né, bem informada, é por esse mesmo fato que nós já podemos dizer que temos uma alma feliz. Nós temos a alma feliz quando chamamos a alma de alma feliz, né, quando ela é uma alma bem educada, bem formada, né? Então, somente esse homem, né, não que busca as vaidades do mundo, né, que busca os prazeres do mundo, somente esse, né, homem que busca realmente a vida feliz, ou seja, a boa formação, é que pode ter, né, um resultado benéfico, frutos realmente que possam colher no futuro, e não coisas que são passageiras, né? Não coisas que acabam com o nascer e o pôr do sol, mas coisas realmente valorosas, né? Todavia, o homem, ele frequentemente adquire coisas de pouco valor, né? Então, coloca realmente empenho, né, nas grandes riquezas, né, nas coisas que estão abaixo da alma, as coisas do mundo, as coisas efêmeras, e coloca isso como se fosse acima de todos os bens da alma, né? Então, facilmente, com isso, o homem ele cai nas piores condições, né, porque colocam a si, né, ele coloca a si mesmo em lugar de inferioridade em relação àquelas coisas que ele deveria utilizar tanto quanto o serviço para ajudá-lo a chegar ao fim último, né? E não simplesmente ser escravo dessas coisas. Então, a filosofia é muito importante porque a gente pode considerar essas coisas de modo a bem dispor realmente a nossa alma, ordenar as coisas em nossa própria casa, para que nós possamos ter bons resultados, porque isso é extremamente importante devido ao que o estado atual da sociedade é tal que está engendrada na insolência e lhe falta realmente uma educação. Há uma defasagem muito grande, né, com as pessoas. Coisas simples as pessoas não entendem, né? Textos simples, né? Comunicados simples as pessoas não entendem. É realmente impressionante, né? Nem a riqueza, nem a força, nem as honras, nem as vaidades estéticas são bens duráveis. Mas acontece que nossa alma ela se inclina constantemente para essas coisas como se fossem, né, realmente bens, mas não são. Isso devido às paixões, né, as manifestações de paixões desordenadas, né, são essas coisas. Então, pobre da nossa alma que fica iludida com isso, né? Quanto mais estamos submersos nessas coisas, mais nocivas elas se tornam para nós, né? Então, ela vai aos poucos, né, vedando a nossa inteligência, tirando a sensibilidade dela, né, e como que dando a ela
uma anestesia intelectual, uma anestesia que faz com que nós não consideremos as coisas realmente como as coisas são e nos percamos aos poucos, né? Nos perdemos aos poucos para os prazeres do mundo e para a vida do mundo, né? Sem ter qualquer noção de algo que seja mais elevado, algo que seja superior, coisa que os gênios da história perceberam que realmente era maléfico, né? Essa vida engendrada, né? Na insolência e uma falta de educação. Então esses gênios reconheceram que a sabedoria se obtém do aprendizado e de buscar as coisas que a filosofia nos torna capazes de buscar. Então, as respostas aos porquês, né? As respostas sobre a verdade das coisas. Então, por isso que a filosofia é necessária e, sobretudo, devemos estudar a filosofia tomista, porque ela é uma filosofia que ajuda a preservar a nossa fé, ajuda, né, a defender a nossa fé, né, porque está fundamentada realmente num pilar de grande graça que foi dado a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele não nos dá a fé, mas nos ajuda, né, a preservar a nossa própria fé, nos ajuda a combater os erros do mundo moderno, para que nós possamos perseverar no conhecimento verdadeiro e certo de Deus a cada dia, né, nesse mundo que nos ataca constantemente. Era isso que eu queria falar hoje. Então, insisto, o link do curso está na descrição. Vocês podem se inscrever no curso Introdução Geral à Filosofia. Lá vocês encontram ali todas as informações necessárias, né? O preço do curso, né? A respeito do cronograma, né? Como se dá, para quem é o curso, tudo isso está lá bem dito, né? E também teve vídeos anteriores que eu tratei esses pontos, né? De modo mais preciso, questões mais práticas, né? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.